Cristo. Seja louvado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Seja bem-vindo. Volte sempre, cunhado de oração. Eu queria que vocês ficassem de pé mais um pouquinho. Eu queria que vocês se aplaudissem vocês mesmos. Está aqui. Aplauda aí vocês. Pode se sentar. Por que eu pedi para vocês se aplaudirem vocês mesmos? Porque ainda há um pouco de esperança em nós. Nós acreditamos naquele que tudo pode. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos e acreditamos que Deus é nosso Pai. Amém? Vocês podem ser. O tema do nosso grupo hoje é: falou isso foi Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas. Quando eu estava olhando isso no disco sacramento, o Senhor me dá uma visão de celulares. Quem tem celulares está andando? Isso. E nos celulares, muitas coisas nós trazemos. Muitas coisas nós temos. Se o Senhor é a luz do mundo, quem segue não andará em trevas, o que nós fazemos no celular? Muitas vezes no nosso celular tem coisas que não correspondem à vontade de Deus. Nós trazemos muitas coisas que não permite que a luz de Deus penetre na nossa vida através de um simples aparelho. E olha que já é Deus falando. E olha que já é Deus trabalhando. Quando a palavra de Deus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, se você tem seu celular, se no seu celular tem coisas que é trevas, que é escuridão, nesta noite é hora de você apresentar o seu celular a Deus e deixar que a luz de Deus entre, porque através desses 5 aparelhos vai entrando na sua vida, na sua família, na sua casa, vai destruir o seu lar, vai destruir o seu filho. Eu estou falando mentira aqui. Então é para nós hoje. A luz de Deus veio para dissipar as trevas. A luz de Deus veio para acabar com as trevas. Então eu queria que você já fizesse um exame de consciência através dos simples aparelhos que Deus nos mostrava. Através dos simples aparelhos. Através dos simples aparelhos, relacionamentos são terminados. Casamento acaba. Através dos simples celulares, a gente vê muita coisa. Por isso eu quero pedir nessa noite agora, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do batizado do Senhor, recebi de Jesus Cristo. Feche seus olhos um segundo e vai apresentando para Deus. É um aparelho que a gente decidiu utilizar assim, mas apresenta para Deus. Vai apresentando para Deus. E que no termo dessa pregação, deste grupo de oração, você possa tomar a decisão de tirar o que não é de Deus, o que não
Quem trouxe a palavra de Deus, levanta a mão. Amém. Pega a palavra de Deus comigo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos trabalhar bem na palavra de Deus hoje. Nós vamos andar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura, liberta e restaura. Amém? Primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: façamos-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aqui nós podemos ver que nós estamos debaixo da mão de Deus. Nós podemos ver que nós estamos debaixo do desígnio de Deus. Deus dizendo que separou a luz das trevas. Então, a luz que ilumina, a luz que dá brilho, a luz que ajuda a nos enxergar. Então, nós estamos debaixo do desígnio de Deus. Há uma profecia no Antigo Testamento ainda, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, que depois nós vamos ver essa profecia se cumprindo no Novo Testamento. Em Isaías diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Sobre aqueles que andavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. E é muito linda essa passagem. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, porque a promessa de Deus, desde Gênesis, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vê o cuidado de Deus. A gente vê que Deus tem cuidado de nós. A gente vê que a luz de Deus está sobre nós. Eu vou pegar aqui, se vocês quiserem pegar, pode sim, para não atrasar muito, mas está lá no livro de Isaías. Capítulo 9, de 1 em seguida. Diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Quem é essa luz? Quem é essa luz? Vós suscitais um grande regozijo, provocai uma imensa alegria. Rejubila-se diante de vós como na colheita, como na alegria da colheita, como exulta na partida do despojo, porque o jugo que pesava sobre ele, a cólera de seus ombros e a vara do ventor, vós os quebraste, como no dia de Maria. Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presas na chama. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, sobre ele repousa os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja bem, nós começamos em Gênesis, e lá em Gênesis a palavra de Deus diz que Deus separou o céu, Deus fez o céu e a terra, depois separou a luz das trevas. E em Isaías vem essa profecia que vai acontecer no Novo Testamento.
Então a gente vê que a luz de Deus, ela sempre está sobre nós. A luz de Deus está em nós. E essa profecia acontece no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, aonde o anjo vai anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Salvador. E lá diz assim: no sexto mês o anjo visitou Nossa Senhora e disse para ela que ela ia ser a mãe do Salvador. E ela perguntou: como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O anjo disse: o Espírito de Deus descerá sobre vós, o Espírito convirá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nasce de si será chamado Santo, Filho de Deus. É a luz de Deus que vem para nos iluminar, que vem para nos abrir. É a luz do próprio Cristo. Para nos entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós temos que pensar, refletir um pouco. O que impede a luz de Deus entrar na nossa vida? O que impede a luz de Deus entrar na minha casa? É o orgulho? É a soberba? Até mesmo o nosso grupo de oração, eu estou falando aqui para eles, mas serve para nós também. Às vezes a luz de Deus não entra porque tem muito empecilho. Tem muita coisa que não deixa que a luz de Deus penetre e entre. Nesse evangelho mesmo, tem aqui a gente tirando, se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai ver que aqui tinha uma mulher adúltera. E que os fariseus levaram ela até Jesus, porque segundo a lei de Moisés, as pessoas adultas tinham que ser apedrejadas, tinham que ser mortas. Aquela mulher estava vivendo nas trevas. E quando eles chegaram com essa mulher perto de Jesus e disseram: essa mulher foi pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E a Bíblia diz que Jesus ajoelhou no chão e começou a escrever. E os fariseus, as pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, ficou de olho nele, querendo saber qual é a resposta que ele ia dar. Ele olhou e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu vejo que naquela hora, aquela mulher que tinha cometido esse ato, ela permitiu que a luz de Deus entrasse. Ela cometeu adultério, mas naquela hora ela se arrependeu e a luz de Deus entrou. Outro evangelho lindo também que eu amo de coração, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Quando aquela mulher pecadora, aquela mulher que se prostituiu, aquela mulher que fez horrores, soube que Jesus estava na casa de um fariseu. Olha onde Jesus estava, na casa de um fariseu. O que Jesus estava fazendo lá? Jantando. E a Bíblia diz que a mulher entrou, Jesus estava na mesa. Os fariseus eram muito exigentes, e quando os fariseus viram que aquela mulher que era impura, ela entrou e se ajoelhou aos pés de Jesus, aí eu vejo a luz entrando. Aquela mulher começou a chorar, diz a Bíblia, e as lágrimas daquela mulher começou a lavar os pés de Jesus. E a Bíblia diz: quando
os cabelos, ela enxugou as lágrimas, depois pegou um livro de perfume de alabastro, caríssimo, e ungiu os pés de Jesus. Aquela mulher, ela tinha se prostituído, aquela mulher tinha andado nos lugares, aquela mulher estava nas trevas da escuridão, aquela mulher estava no pecado, aquela mulher não tinha luz. E na hora que aquela mulher entrou e ajoelhou, ela começou naquele gesto. A luz de Deus entrou e dissipou todo o pecado, toda a sujeira, toda a imundícia que estava no corpo e no espírito. Eu não vou dizer nós, vou dizer eu preciso me humilhar muito aos pés de Jesus, para que a luz de Jesus resplandeça na minha vida. 18 anos ou 19 anos de grupo de oração, mas eu preciso. Não é porque eu estou aqui com o microfone na mão falando a voz, não preciso. Eu preciso que a luz de Deus entre dentro de mim, dentro da minha mente. Eu preciso que a luz de Deus ela comece a transformar a minha vida. Nós precisamos disso. Nós estamos aqui, você está aí sentado, eu estou aqui falando, mas na nossa vida nós trazemos um fardo de escuridão dentro de nós. Nós trazemos coisas que só Deus sabe. Às vezes nós temos momento no grupo de oração muito bom, mas o que importa não é o momento, é a palavra de Deus. O que importa é ouvir a palavra de Deus, é poder a palavra de Deus. Deus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Permita, pelo amor de Deus, que a luz de Deus venha. Permita que a luz de Deus dissipa as trevas do ódio, de não saber perdoar. Permita que a luz de Deus é para hoje, não é para amanhã. É para hoje, não é para amanhã. É a hora, é agora que Deus, Senhor, me ajuda. Entra, Senhor, com sua luz e dissipa toda a treva, todo o mal, Senhor, que está impregnado dentro de mim. Nós que somos família, nós precisamos pedir isso. Às vezes nós viemos ao grupo de oração buscar para a gente, mas dentro da nossa casa nós estamos precisando. Nós estamos precisando. É a hora, é agora. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. E olha aqui, o Espírito Santo, ele me ouviu falar de um celular. Muitas coisas nós temos que colocar para fora. Muitas coisas nós temos que depositar aos pés do Senhor. Muitas coisas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se meu povo, olha como Deus nos trata, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome neste lugar, se humilhar, se procurar minha face para orar, se arrepender dos seus maus procedimentos, eu escutarei o
descerei e sararei a sua terra. Meus olhos e meus ouvidos estarão atentos às preces feitas neste lugar. Neste lugar onde? Aqui agora. Vou repetir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome neste lugar, se humilhar, se arrepender dos seus maus procedimentos, eu escutarei do alto do céu e descerei e sararei a sua terra. Meus olhos e meus ouvidos estarão atentos às preces feitas. Aonde? 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 É o lugar. Às vezes nós temos um sentimento de que a nossa vida é só aqui na terra. Nós nos acomodamos e ficamos só pensando que a nossa vida é só aqui. Mas nós vivemos, é até massa, mas nós vivemos um momento carnal e um momento espiritual. Nós vivemos o sobrenatural. O que nós estamos vivendo aqui é o sobrenatural, mas a gente não consegue ver, não consegue entender. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós não conseguimos entender. Há coisas espirituais, mas há coisas carnais. E isso tem que ser revelado, isso tem que ser falado. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por quê? Efésios capítulo 6, versículo 10 fala que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra as potestades, as dominações, os príncipes deste mundo tenebroso. Mas Apocalipse também fala, capítulo 12, versículo 7, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos teve que travar uma batalha com um anjo que era um anjo de luz e que não queria ceder o lugar para Deus. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos venceram e foram expulsos do céu. O anjo rebelde. A Bíblia diz: alegra-se o céu, porque foi precipitado o grande dragão não permitido. Mas a Bíblia fala também: ai da terra, porque desceu para junto de vós o grande serpente. Vocês estão vendo aí homicídios, muita briga, muita coisa acontecendo. É assim que eles agem. É assim que eles trabalham. Mas aí Deus vem e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos que nos policiar, gente. Nós que estamos aqui. Nós temos que ser como um soldado. Não, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que sabe o que está lidando, não estou com medo, mas eu tenho que falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não posso aqui falar só de Jesus é a luz do mundo, Jesus é o meu pastor, mas e as outras coisas? Como que fica? Como que eu fico diante de Deus depois? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Coloque a sua vida agora na presença de Deus.
exame de consciência de tudo que você está vivendo, de tudo que você está passando na sua vida, onde é esse então, onde coloca na presença de Deus agora. Deixa que a luz de Deus entra. Deixa que a luz de Deus ela comece a fazer agora um novo na sua vida. Deixa que a luz de Deus faça. Para terminar, não nasci pregando, nasci católico, mas católico não praticante. Mas quando a gente encontra uma pessoa que leva a gente a Deus, a gente tem que dar glória a Deus. Não sabia rezar terço, não sabia o que era terço. E a minha esposa, a gente começou a orar junto, começou a clamar junto, ela pregou. E um certo dia eu falei para ela, eu estou pulando para não adiantar, para não atrasar o Deus. Um certo dia eu disse para ela assim, eu quero aprender a rezar o terço. Não sabia rezar o terço. E a gente começou a rezar o terço junto. E a gente foi rezando o terço junto. Eu comecei a pegar gosto, comecei a gostar. E eu falei assim, eu vou acordar 3 horas da manhã para começar a rezar o terço. Você está vendo como é que a luz de Deus já começou a entrar? Vou levantar às 3 horas da manhã para rezar o terço. E comecei a levantar às 3 horas da manhã, comecei a rezar o terço. Numa dessas madrugadas que eu levantei, a primeira imagem que eu tive visão, eu nunca mais esqueço. Eu ajoelhava na sala de casa, com o terço no terceiro mistério. Eu contemplando o terceiro mistério. De olhos fechados. Gente, eu vi uma imagem que eu não esqueço. Uma bola soltando raios de luz para todo lado. Mas aquilo era um sobrenatural. E naquela hora, eu comecei a chorar e não parava. Eu começava a chorar, não parava, não parava, não parava. Isso a minha esposa não estava comigo. Eu levantei, depois que acabei de rezar o terço, fiquei com medo, te juro, você que eu fiquei com medo, que eu nunca tinha visto e tivesse uma visão dessa. No outro dia, eu contei para minha esposa. A minha esposa, que o ministério dela começou a rir de mim, porque ela já sabia o que estava acontecendo. Quando anoiteceu, 3 horas da manhã, eu levantei o terço na mão. Eu fiquei com medo de rezar o terço de novo, porque eu nunca tive essa imagem, nunca tinha visto essa imagem. Eu acordei ela e pedi a ela, vamos rezar o terço comigo. Ela disse, vamos. E a gente foi rezar o terço na sala, diante do crucificado. Eu não queria fechar os olhos, porque eu estava com medo. Mas aí me deu uma paz, eu fechei os olhos e a gente começou a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Apareceu o crucificado, banhado de sangue. Novamente o chumbo tudo. Aquilo foi, nunca tinha sentido, nunca tinha vivenciado isso. É a luz de Deus entrando. Ela foi dissipando as trevas do vício que estava dentro da minha casa, do inimigo, da confusão que estava. Eu vou dizer para vocês, quando a gente permite que a luz de Deus entre no casamento da gente, no namoro da gente, no estudo da gente, no relacionamento entre filhos e pai, é diferente. Quando a gente vai entrar num relacionamento com uma pessoa, que a gente tem que pedir a luz de Deus entre, a gente vê a diferença. Então eu quero pedir a vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo, toda a treva do engano, do erro, tudo que foi escuridão, que estiver alojado sobre a sua casa, sobre a sua mente,
tive a autoridade de batizar pessoas, recebi uma autoridade no meu batismo. E a Bíblia nos garante, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 16: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aqueles que creem e for batizado será salvo, aqueles que não creem será condenado. Eis os milagres que acompanharão aqueles que creem: expulsarão leprosos e leprosos, falarão novas línguas, manusearão serpentes, beberão do veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos dos enfermos e eles serão sarados. Que em nome de Jesus aqui, a pessoa que tem escuridão da insônia, do mal segue comigo, a pessoa que transtorna todo tipo de doença, em nome de Jesus, agora que o Senhor me usa e abusa de mim, Senhor. Estou aqui para ser uma ferramenta nas suas mãos. Não vai aparecer isso, mas que eu diminua, o Senhor cresça e eu me afaste, o Senhor apareça. E que a sua luz, Senhor Jesus, dissipa todo o mal que há em nós, Senhor Jesus. Todo o mal que há aqui, Senhor. As trevas das doenças, Senhor Jesus, do engano, da decepção. Eu te peço, em teu nome, Senhor Jesus, que sejam dissipadas, canceladas, Senhor Jesus, e que sua luz venha, Senhor Jesus, e que resplandeça, Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar lentamente: deixa a luz do céu entrar. E você vai entregando agora para Jesus. Feche seus olhos. Pensa na sua casa, naqueles que você deixou. Pensa na sua família. Pensa naquilo que está sob o seu aparelho de telefone, que não pertence a Deus. E deixe que Deus vai tomar conta de tudo isso. Deixe que Deus vai se trabalhar. De olhos fechados, canta junto com o ministério. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Pensa agora na sua casa. Pensa agora em tudo aquilo que você deixou. Pense em tudo aquilo que você está passando agora, no que você veio buscar. E que esse retorno dessa música seja uma profecia na sua vida. Que essa canção seja uma profecia daquilo que você tem buscado. Feche os olhos e canta com isso, que é bem forte. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.
Vamos encerrar com o Paranal,